Graça e paz, irmãos e irmãs, bom dia. Nós estamos em mais um momento de reflexão e eu quero conversar com você sobre consertando pontes. Há muitos anos atrás eu fui pastor missionário no Mato Grosso e também pelo Mato Grosso do Sul e tive a oportunidade de fazer várias viagens missionárias, principalmente no interior do Mato Grosso. E diante dessas viagens eu me deparei em algumas situações onde pontes estavam caídas. E diante disso, quando uma ponte ela cai, nós temos um grande transtorno durante esta viagem. E ela pode se tornar uma viagem mais cansativa, uma viagem mais longa. E esse problema de uma ponte caída, ela pode durar durante muitos anos. Eu lembro de maneira bem clara que alguns desses lugares eu voltei meses depois ou anos depois e havia ainda o problema, a ponte ainda estava caída e havia exatamente este quadro amarelo, atenção, interditado, por anos e anos. As autoridades, elas preferiram colocar uma placa de interdição do que consertar aquela ponte. Queridos, é triste constatar que em nossos relacionamentos, muitas vezes nós deixamos também as nossas pontes caídas, as nossas pontes arruinadas, e isso acontece entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos, e nós preferimos então mudar de rota ou pegar um caminho mais longo do que consertar estas pontes. É sobre isso que eu quero falar contigo nesse momento, principalmente usando como ilustração a vida de dois personagens que você certamente conhece bem, que é Jacó e Esaú. Nós sabemos que esses dois irmãos, eles vieram de uma família patriarcal, mas uma família como todas as outras famílias, que também tem vários problemas de relacionamento. E a dificuldade é que quando esses problemas acontecem, muitas vezes as pessoas, não sabendo lidar com eles, chega a um ponto em que as pontes de relacionamento também elas acabam caindo. A ponte que os ligava, a ponte do relacionamento, a ponte familiar, a ponte do respeito, a ponte do amor, exatamente se rompeu diante dessa família. E uma família que foi chamada por Deus para ser bênção, viveu um verdadeiro tormento familiar por conta de orgulho, por conta de tantas coisas que nós vamos ver aqui. E, em primeiro lugar, nós vemos que na família patriarcal, problemas foram gerados por preferências. Nós sabemos que a mãe de um preferia a Jacó, o pai preferia Esaú, e nós vemos isso acontecendo também em muitas famílias no nosso tempo, quando um pai ou a mãe prefere um filho em detrimento de outro. Isso gera muita rivalidade, isso gera muita disputa na família, como aconteceu exatamente com esses dois irmãos. Isso vai gerando também um abismo, chama outro abismo, de tal maneira que eles tiveram que usar do artifício da mentira, do engano, principalmente de Jacó para com seu irmão Esaú, apoiado pela sua mãe Rebeca. Tudo isso foi trazido, alimentado por mentiras, destruindo ainda mais o relacionamento entre esses irmãos. Isso criou uma tremenda inimizade. Nós conhecemos bem essa história, que Esaú
ele vendeu o seu direito de primogenitura, ele desprezou a bênção, e Jacó se aproveitou dessa situação e teve a bênção da primogenitura a seu favor. E com essa inimizade, houve uma amargura quando Esaú ele cai em si, ele vê a besteira que ele fez. Ele tem um ódio consumado contra o seu irmão. E de repente, Jacó, ele tem que fugir exatamente da sua casa, sair daquele lugar, aconselhado por sua mãe, justamente pelo desejo de vingança de seu irmão. Então são pontes caídas que acontecem também entre as nossas famílias, não deveria acontecer, principalmente na família cristã, mas infelizmente acontece. E aí nós começamos a ver que Jacó se torna um fugitivo, aconselhado pela sua própria mãe, ele vai então para a casa de um de seus parentes em outra nação. E nós vemos que 20 anos se passaram. Imagine, 20 anos de pontes caídas. Jacó já havia constituído família, Jacó já havia adquirido muitas riquezas, havia até mesmo prosperado, mas lhe faltava paz. Porque o problema ele carregou com ele, dentro do seu coração. E com certeza Esaú também, por mais que Esaú tivesse refeito a sua vida, trazia no seu coração ainda aquela amargura. Mas eu louvo a Deus porque na palavra do Senhor nós percebemos que sempre há uma possibilidade de conserto. E para consertar a ponte com seu irmão, Jacó, ele teve que tomar algumas atitudes. E a primeira atitude é que ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Isso aqui é maravilhoso. Nós sabemos de Peniel, que é o lugar do encontro com Deus, onde Jacó ele vê Deus face a face. O texto nos diz, vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. E ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa daquela coxa. Jacó teve um encontro com Deus. Desse encontro, ele luta com o Senhor, ele sai mancando, mas ele sai uma nova pessoa. Ele sai transformado. E quando nós temos um encontro com Deus, nós nos dispomos também a ter um encontro com aqueles a quem nós ofendemos, com aqueles a quem nós prejudicamos. Ninguém que tenha um verdadeiro encontro com Deus permanece de pontes caídas. E Jacó então partiu para uma segunda atitude. Ele teve uma atitude de quebrantamento. A Bíblia diz que ele mesmo procurou seu irmão e adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Queridos, isso é ter um coração quebrantado. O coração quebrantado não evita o outro, mas se aproxima do outro. E quando nós estamos dispostos a pedir perdão ou a perdoar, nós rompemos com uma grande barreira, com a barreira do nosso orgulho pessoal. O orgulho tem feito com que pessoas sustentem ainda relacionamentos quebrados, pontes destruídas. Mas Jacó, porque teve o seu coração mudado por Deus, ele teve agora um coração quebrantado e procurou seu irmão. E a Bíblia nos ensina que ele, ao procurar o seu irmão, ao se aproximar do seu irmão, ele expressa o amor ao seu irmão. O texto nos diz que então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choraram. Olha que atitude. Jacó devia estar esperando muita agressividade de Esaú. Mas Esaú o surpreendeu.
Sabe por quê? Porque Jacó chegou diante dele com o coração correto, com o coração quebrantado. Esaú correspondeu à atitude humilde de seu irmão, expressando seu perdão com um abraço e beijo. E o perdão, queridos, ele é a expressão de um amor genuíno. O perdão é a manifestação da graça de Deus. Exatamente isso que Esaú expressa agora para com seu irmão. E nós vemos que Jacó também, ele demonstra o arrependimento. Aquela atitude não ficou apenas na emoção. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Jacó estava com uma família numerosa, muitos bens, gados, e respondeu Jacó: para lograr mercê na presença de meu Senhor. Pensa nisso, que coisa tremenda essa palavra. Jacó então chama seu irmão de meu Senhor, mudando totalmente a sua postura arrogante. E ali, querido, nós aprendemos que existem aqueles que buscam o perdão de alguém, mas não estão dispostos a mudar as suas atitudes. Arrependimento sincero, ele é demonstrado por frutos. O arrependimento sincero, ele é o solo fértil para reconquistar a confiança perdida. Foi exatamente isso que aconteceu entre aqueles dois irmãos. E a confiança, ela foi reconquistada. Mas uma coisa que é importante, queridos, é que Jacó ele insiste no perdão. Ele insiste no perdão do seu irmão. Muito mais do que os presentes, muito mais do que os bens. A Bíblia diz: mas Jacó insistiu: não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Glória a Deus por isso. Amados, isto é uma analogia da graça. Jacó insiste em seu pedido de perdão, trazendo-lhe presentes. Isso nos lembra da graça de Deus, a qual nós não merecemos. Perdoar é manifestar a graça e a misericórdia, características estas do nosso Deus. Eu quero desafiar você, nessa manhã, a consertar, talvez alguma ponte que esteja caída no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã, ou com qualquer irmão da igreja ou da sua família, para que você viva uma vida plena de paz e de alegria no Espírito Santo. Graça e paz, Pastor Gilberto Heder.